Hoje daremos início, então, à aula 9, com o tema Finalização des. Bom, então esse des, ele é um finalizador de frase no formal. Ele pode ser usado com adjetivos, substantivos e verbos. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender o uso dele apenas, com adjetivos e substantivos, que é a forma mais simples. Bom, então vamos lá, para você entender, Temos uma frase aqui no formal e no informal. Então, primeiramente, essa aqui de cima, ó. Watashi wa gakusei desu. Esse daqui, ó, o wa, vai ser a partícula. Então, você pode sempre colocar ele na frase e ele é lido como wa. Assim como aquela explicação que eu dei lá no início da aula sobre o konnichiwa, o boa tarde ou olá, É escrito com ha do hiragana, mas a forma de ler, de pronunciar é o wa. E ele vai ser, uma partícula, que é para ligar a frase, No caso aqui, essa frase ela diz, ó, eu sou estudante. Então, ó, lembrando dos pronomes, eu era, ó, watashi, Então, esse wa seria como se fosse esse sou, é para fazer a ligação da frase. Ele vai falar algo a respeito do sujeito, ou seja, do eu aqui. Então, ó, watashi wa, eu, O que que tem eu? Gakusei desu. Gakusei é estudante. E aí, então, ó, nós vemos, então, o des no final. Então, lembrando para que ele serve mesmo? Ele só é para você afirmar isso que você falou aqui antes, ó. Então, ele é no afirmativo e ele é para deixar a frase no formal. Então, aqui eu estou dizendo formalmente, ó. Watashi wa gakusei desu. Eu sou estudante. Já no de baixo, a gente vai ver o des quando ele passa para o informal. Então, ele vira da, Ele vai virar da. A frase vai continuar da mesma forma no início, ó. Watashi wa gakusei da. Só o final que vai mudar. Então, aqui, você está afirmando também a mesma coisa, dando 100% de certeza. Eu sou estudante. Só que já está no informal, E não no formal. Bom, vamos lá seguindo, então, agora. E como fica, então, o des, só que no passado? Passado no formal, Então, aqui é a mesma coisa, ó. Watashi wa gakusei. Aí, no passado, ele vira desta. Então, você fala, eu era, passado, ó, eu era estudante, no formal. E no informal? Watashi wa gakusei datta. No informal, ele muda para o data. De desta, passa para data. Então, ó, eu era estudante no informal. Agora nós veremos no negativo formal e informal. Então, no negativo formal, existem essas variações aqui, ó, em roxinho, Essas três formas. Todas estão corretas. Você pode usar a que você achar melhor. Mas eu indico você usar essa última aqui, ó, que é a mais comum, assim, mais usada no dia a dia mesmo lá no Japão. Então, você pode usar essa, ó. Watashi wa gakusei janai desu. É o janai, Janai é para negar, ele está negando. Eu não sou estudante. Eu não sou estudante. E quando você quer deixar, então, agora no informal essa frase, é muito simples, porque daí é só você tirar o desse daqui do final. Então, ele fica assim, ó. Watashi wa gakusei janai. Pronto. Eu não sou estudante. Agora seguimos para a última parte. Agora, quando a gente quer deixar, no passado negativo. Então, novamente, no formal tem as três formas de falar, mas aí eu recomendo também, ó, a última aqui, mais comum, mais usada, no cotidiano lá no Japão. Então, fica Watashi wa gakusei janakatta desu. Então, ó, passado negativo, eu não era estudante, é janakatta. E aí, o informal no passado negativo é só você tirar o des daqui também. Então, fica Watashi wa gakusei janakatta. Eu não era estudante.
Então, são bem parecidos, né? O passado negativo com o negativo. Então, ó, janai é o negativo e o passado negativo é janakata. São bem similar. Então, nessa aula, a gente já vai conseguir formar algumas frases. E aí, aproveitando que a gente já aprendeu, então, advérbio de tempo, os dias da semana, os dias dos meses, agora a gente pode criar algumas frases. E sempre, né, a gente vai usar, então, essa partícula wa para poder fazer a ligação. Por exemplo, hoje é, né? Ela é, ele é. Sempre vamos usar isso daí. Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos colocar uma frase aqui, ó. Por exemplo, ela é professora. Ela é professora. Então, primeiramente, lembrando, ela em japonês. Como que era mesmo? Ela. Aí você pode pegar a sua tabelinha lá da aula, dessa aula dos pronomes, e procurar lá, ela. Você pode dar uma pausa no vídeo e ir lá procurar. Aí depois você dá play aqui de novo. Tudo bem? Já encontrou? Então vamos lá, vamos conferir para ver se você acertou. Ela em japonês é isso aí, kanojo, né? Kanojo, ela. Então, ela, vamos falar a respeito do sujeito, que é ela. Então, vamos colocar partícula wa. Kanojo wa. Professora em japonês é sensei. Então, vamos colocar, ó, sensei, isso é afirmativo, nós estamos dando 100% de certeza, a gente está afirmando que ela é professora. Então, a gente vai usar o des. Kanojo wa sensei desu. Vai ficar assim. E no informal, como seria, né? Então, vai mudar apenas o final, né? De des, ele muda para kanojo wa sensei da. Né? Vai mudar para o da. Então, vamos lembrar aqui, ó. Aqui, ó, achamos. Ó. Des no formal e da se fosse falar formalmente. Então, assim a gente já, ó, conseguiu formar uma frase, ó. Ela é professora. Kanojo wa sensei desu. Ou kanojo wa sensei da. Agora vamos tentar formar outra frase. Dessa vez agora, vamos tentar aqui, ó, no passado, uma frase com o passado. Então, por exemplo, ontem foi dia 4, né? Hoje é dia 5, então ontem foi dia 4. Então vamos lá. Ontem, primeiramente, em japonês. Corre lá na aula 8 de advérbio de tempo, procura lá. Ontem. Foi. Então, ontem é kino. Kino. Então, falando sobre ontem, o sujeito, né, ontem. Kino wa, ontem, kino wa. Dia 4 em japonês. Vamos lá na aula 7 do calendário, procura aí, dia 4. Encontrou? Isso aí, né? Então, dia 4 é yoka. Yoka. Ó. Então, ó, kino wa yoka. E agora, finalização no passado. Como é que fica? Isso aí. Então, nós vamos usar esse aqui, ó, o desta. Desta. Kino wa yoka desta. Ontem foi dia 4. E se a gente quiser, então, deixar isso no informal? Vamos usar a mesma regrinha ali de baixo, né? Então, ó, kino wa yoka datta. Kino wa yoka datta. Ontem foi dia 4. Eu falei 24, não. Ontem foi dia 4. Ok? Muito bem, agora vamos treinar mais uma. Negativo
formal agora. Não era, né? Então, vamos lá. Uma frase, então, aqui, ó. Ele não era... Vamos ver. Ele não era médico. Ele não era médico. Então, ó, médico em japonês é isha. Isha. Isha é médico em japonês. Deixa aqui embaixo. Vai lá na aulinha dos pronomes, procura lá. Ele, em japonês, como é que se fala? Ele. Já encontrou? Isso aí. Então, ele é kare. Kare. E aí, a partícula que a gente vai usar para falar do sujeito? Muito bem, partícula wa. Então, kare wa. Agora sim a gente vai usar o médico. Kare wa isha. Isha. E agora? Não era. Muito bem, vai ser, né? Esse aqui que tá circulado em roxinho, ó. Janai desu, né? Kare wa isha janai desu. Opa, aqui pelo negativo formal, né? Então, ele não é, né? Tá negando só. Eu tô confundindo com o passado. Ele não é médico, melhor. Ó. Kare wa isha janai desu. Ele não é médico. Desculpa. A próxima, sim, né? Vai ser no passado negativo. Por enquanto, esse é o presente e futuro negativo. Então, ó, kare wa isha janai desu. Ele não é médico. Então, só para não confundir, vamos fazer mais um, ó. Deixa eu ver aqui. Ela não é estudante. Bom, a estudante já tem aqui, né? Então, ela não é. Vamos ver. Ela não é criança. Vamos lá. Ela não é criança. Então, criança em japonês é kodomo. Kodomo. Kodomo é criança. Pode também, às vezes, se referir a filho, filha também. Eles falam, tipo assim, meu filho ou minha filha, eles falam, né? Meu kodomo. Kodomo também pode se referir aos filhos. Então, vamos lá. Ela primeiro é kanojo. Kanojo, né? Então, kanojo, partícula wa. Kanojo wa, criança, ó. Kodomo. Kodomo, e agora a gente nega. Kodomo janai desu. Então, vai ficar assim. Kanojo wa kodomo janai desu. Ela não é criança. No informal, é só tirar o desu, né? Kanojo wa kodomo janai. Ela não é criança. Agora sim, ficou certo, né? Agora vamos para o passado negativo. Vamos ver. Então, aqui nós podemos criar uma outra frase. Ele não era professor. Agora sim, né? Passado negativo, ó. Ele não era professor. Ele em japonês, então, muito bem. Hare, hare. Partícula wa. Hare wa, professor. Isso, sensei. Hare wa sensei. Aí, como a gente vai negar? Exatamente, esse que tá roxinho aí. Hare wa sensei janakatta desu. Janakatta desu. Ele não era, né? Ele não era professor. Hare wa sensei janakatta desu. No informal, é só a gente tirar o desu, né? Hare wa sensei janakatta. Ele não era professor. Muito bem, chegamos então ao fim desta aula. Qualquer dúvida, né? Você pode estar mandando uma mensagem lá no WhatsApp e vou estar deixando um exercício para você estar praticando dessa aula aqui.
Então, o exercício vai ser bem simples. Eu vou colocar, vai estar algumas frases em português e você vai fazer a tradução. Então, vai ser a mesma coisa dessa aula aqui, ó. Sempre o sujeito vem primeiro, depois a partícula o a. Aí depois vem, né, um substantivo. E logo em seguida você vai fazer as afirmações no passado negativo ou passado negativo. Qualquer dúvida, a gente se vê lá no WhatsApp. Otsukaresama. Até a próxima!